Olha aqui o Herbert Henrique chegando com mais informações para a gente. Hoje é terça-feira, né? Dia de trazer o Herbert com Cidade Verde e Amarela. Isso é para uma entrevista aí muito bacana, né, para a gente. Segunda entrevista com o Ricardo Rocha. Fizemos uma na Copa da África 2010 e agora 2018, antecedendo a Copa da Rússia. Ele que é o novo coordenador do São Paulo Futebol Clube. Coordenador de futebol. Se o São Paulo que está há 13 anos que não ganha o Campeonato Paulista. Calma. 5 anos que não ganha o título. Calma, só tá pouco, tá pouco. Tem gente que ficou muito mais e está muito mais sem ganhar. Ele quer fazer lá no São Paulo o que ele fez com a seleção em 94. Ele criou um elo, você se lembra que ele se machucou, mesmo assim foi mantido na delegação do Brasil em 94 nos Estados Unidos. Ele quer criar um elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Ele disse que vai dar certo, São Paulo vai voltar às origens. Ele mandou um recado para mim na Rádio Cidade Verde ontem. Fábio Lima trouxe o recado do Ricardo Rocha. Vai dar certo, Ricardo. Você vai ver, ainda vamos ser campeão esse ano. O Corinthians está aí, por enquanto, aí por cima, mas depois vai dar certo. Ele aposta na seleção brasileira. É isso aí. Só que ele disse que tem que tomar muito cuidado. Se não deu certo em 2014, em 2018 vai dar certo. Porque a seleção hoje tem vários atletas da Copa passada e esses atletas conseguiram a maturação. E estão já encerrando a carreira na seleção. E agora vai dar certo. Só tem que ter cuidado com Bélgica e Alemanha. Vamos conferir então essa matéria com Ricardo Rocha. Hoje, com 55 anos de idade, Ricardo Rocha, um dos grandes defensores da história da seleção brasileira, assumiu recentemente a função de coordenador de futebol no São Paulo, clube que defendeu quando foi jogador, se tornando campeão brasileiro em 1991. O pernambucano de Recife vestiu durante 8 anos a camisa da seleção brasileira. É um dos personagens do tetracampeonato, em 94 nos Estados Unidos. Jogador de raça incomum, cada segunda em campo era de muita entrega e de busca incessante pela vitória. Como é que você vive hoje esse momento da seleção brasileira, bem pertinho de começar a Copa Rússia 2018? Bem, na realidade o Brasil é um dos favoritos. O Brasil sempre vai ser favorito quando participa de uma Copa do Mundo. E a chegada do Tite, ele muda muito o patamar da seleção brasileira. A seleção estava em 7º colocado, foi a primeira seleção a conseguir sua classificação. Então tudo foi com uma velocidade imensa. Então acho que Tite levou a seleção para um caminho certo. E a gente acredita, eu acredito no trabalho do Brasil. Copa do Mundo é difícil. Eu joguei 2 Copas do Mundo, 90 e 94. Eu sei o que é perder e sei o que é ganhar. Então é difícil Copa do Mundo, mas a gente está num caminho certo, onde o Tite, para mim, é o grande orientador dessa garotada, né? O Brasil vem de um sucesso de 7-1 na Copa de 2014, dentro de casa, mas essa chegada do Tite, o torcedor ele passa a ter uma confiança maior. 2010, o Brasil nunca tinha chegado tão afinado para disputar uma Copa do Mundo. Enfim, chegou voando e não deu certo. Às vezes a teoria, né, não quer dizer nada em relação à prática. Exatamente. E principalmente, eu diria, em 2014. O Brasil não disputou eliminatórias. O grupo do Brasil era um grupo inexperiente de jogos eliminatórios. Alguns jogadores jogando Champions League, mas a eliminatória da Copa do Mundo, principalmente nos jogos sul-americanos, ela te dá uma experiência, tu chega forte, tu chega fortalecido para uma Copa do Mundo. E a maioria desses jogadores de 2014, o Neymar e vários deles, que eram garotos, não tinham disputado isso. Você participava de amistosos, Brasil e Colômbia, nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Brasil e Argentina no Japão. Não tem o peso da eliminatória, da chegada forte, de você receber uma pressão na Colômbia, no Equador, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Essa seleção chegou limpa. No Brasil, vamos ganhar a Copa. Não é assim que se faz. A maioria dos times, eu te falo uma ideia, você é um cara que acompanha muitos anos futebol, você sabe disso. Para se ganhar em 70, teve um insucesso de 66. Para se ganhar em 94, teve um insucesso de 90. Para se ganhar em 98, em 2002, teve um insucesso de 98. Então o sofrimento, a dor, ela é mais forte quando você perde. Por isso que esses jogadores que disputaram a Copa do Mundo, Neymar, Fernandinho, muitos deles, Daniel Alves, Marcelo, eles vão ser importantes em uma Copa do Mundo, pela experiência de já ter perdido, por tudo que aconteceu. Então eu acredito que essa experiência até negativa, ela vai ser bom. E eu sempre falei, na Copa no Brasil eu falava, essa seleção, para mim ela vai ser melhor na próxima.
Então eu espero uma seleção melhor nesse Mundial. Pela equipe principal do Brasil, Rocha esteve em campo 43 vezes e venceu 28 jogos, empatou 8 e perdeu 7. Ricardo Rocha disputou 2 Copas do Mundo, 1990 e 94. Na primeira, disputada na Itália, o xerife foi titular. Em 94, nos Estados Unidos, Ricardo infelizmente se machucou no primeiro jogo e desfalcou a equipe campeã na sequência da competição. Você confia na bola aérea da zaga brasileira? E por que você confia? Não, o Brasil tem demonstrado uma segurança. Miranda, Marquinhos, né? Claro que a gente precisa ter cuidado, né? Os laterais também, né? São experientes, né? Tem jogadores no meio-campos altos que ajudam bastante. O Brasil faz tempo que não perde por bola alta. Acontece, são detalhes. Quantas seleções europeias não saem por bola alta, né, dentro de uma Copa do Mundo também? Eu acho que a preocupação não é essa. A minha preocupação é um todo. É bola aérea, é o conjunto da outra equipe, é uma marcação forte. E o Tite está atento a tudo isso. Eu vou te falar, você viu em 90, né, contra a Argentina. Jogamos contra a Argentina. 3 bolas na trave do Brasil. Um massacre. Eles foram lá uma vez com a jogada de Maradona e a gente veio para casa. Dunga, a seleção do Brasil, em 2010, massacrou a Holanda no primeiro tempo. Poderia ter saído 2-3-0, saímos ganhando de 1-0 no segundo tempo, 2-1 Holanda. Então, esses detalhes tem que estar atento. Aí, super papo que você pode rever no nosso aplicativo CV Play. Na quinta-feira tem uma matéria muito bacana sobre árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo que vai estar funcionando na Copa do Mundo Rússia 2018, já está na Copa do Brasil, não está no Campeonato Brasileiro porque os clubes acharam que seria um custo alto. A gente vai explicar como vai funcionar o árbitro de vídeo na Copa do Mundo 2018. Toda terça e quinta tem Cidade Verde e Amarela. Obrigada, Herbert. Ok. Até quinta, aqui na TV Cidade Verde. Vem torcer com a gente.